E disse: Um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Lucas 15, 11 e 12. Olá para vocês que ligam no canal Pão do Advento. Voltamos para a nossa série de estudos aqui que trata da lição dos jovens, né? E a lição dos jovens desse trimestre, ela vem falando sobre as parábolas que foram contadas por Jesus, certo? Então, nós falamos sobre, na semana passada, sobre a parábola do semeador, e agora nós vamos falar nessa semana sobre a parábola do filho pródigo. A gente dá esse nome, né? Até nas Bíblias vem assim, parábola do filho pródigo. Essa parábola ela faz parte de uma série de 3 parábolas onde alguém perde alguma coisa. Então você tem um pastor que perde uma ovelha, você tem uma mulher que perde uma dracma e você tem um pai que perde um filho. Só que quando a gente presta bem atenção no texto, ele não perde um filho, ele perde dois, ele tem 2 filhos perdidos. Porque a parábola que se encontra lá em Lucas, né, o capítulo 15 de Lucas, ela conta a história de 2 irmãos. É que, como ela se demora muito em um dos irmãos, aquele que vai embora e o pai fica esperando, a gente esquece do outro. Mas a parábola começa o texto justamente falando de um homem que tinha 2 filhos. Tinha 2 filhos. E esses filhos, eles pedem antecipadamente, né? Primeiro, um deles, né, o que é o pródigo da história, ele pede a herança, e o outro filho também quer a herança. Então, os dois recebem a herança antes do pai morrer. E isso aqui é uma coisa totalmente inconcebível. O pastor Rodrigo Silva, né, ele contando a história, ele conta que ele narrou essa história para alguns, eu não lembro agora se foram beduínos, né, se foi da própria comunidade judaica ou islâmica, eu não lembro agora, mas a cultura ali é muito parecida. Então, eles têm um respeito muito grande pelos pais. Os filhos têm um respeito muito grande pelos pais. Eles não conheciam a parábola, porque é uma parábola que faz parte do Novo Testamento. Nós, judeus, não, alguns, né, não são todos que leem o Novo Testamento, eles não têm o Novo Testamento como livro inspirado, como parte do cânon, né, da Bíblia deles, né, a Bíblia hebraica. E os muçulmanos muito menos, embora os muçulmanos também conheçam a história de Jesus e alguns até conhecem o Evangelho. Alguns até conhecem melhor do que a gente. Mas quando foi contada a história, eles entraram assim, né? Assim, como é possível, né? Eles ficaram assim horrorizados com um filho que pede a herança antes da morte do pai. É como se o filho estivesse desejando a morte do pai já. Não é importante a vida do pai. Ele quer saber da recompensa da herança. Então, a parábola ela vai contar essa história desse rapaz, desse jovem, que pega, né, a sua parte da herança e vai embora. Ele sai de casa e vai andar pelo mundo, vai fazer amigos, né, e vai gastar todo o seu dinheiro com esses amigos, com essas amizades. Então ele gasta em festas, em bebidas, né, ele gasta dissolutamente, e por isso que ele é chamado de filho pródigo, porque pródigo, né, muita gente pensa que pródigo é aquele que volta, aquele que retorna. A palavra pródigo não é isso, não. A palavra pródigo é justamente aquela pessoa que gasta indevidamente seus bens, gasta com amigos, gasta com coisas, né, coisas que não são essenciais, esgota todo o seu dinheiro, toda a sua, né, e não trabalha para né, para repor aquilo, para que aquilo ali não, né, ele vai perdendo dinheiro e acabou, vai esgotando tudo, e uma hora vai ficar sem nada, que é o caso justamente que acontece com esse rapaz. E aí, quando ele perde tudo, ele perde também amigos, né, ele perde toda aquela, né, aquele ambiente social em que ele vivia, ele tem que se afastar de lá, porque ele já não faz mais parte daquela realidade, e sai por aí, perdido pelo mundo, sem saber o que fazer. Vai acabar parando na casa de um homem que o aceita, né, no seu, né, para trabalhar para ele lá, e ele se alimenta da ração dos porcos. Então, para um judeu, cuidar de porco já é uma coisa terrível, né? E ele ainda come a mesma comida do porco.
Então, nesse momento que ele está lá no mais fundo do poço, é que ele lembra que ele tem um pai. E o pai lá, a parábola conta que o pai fica esperando, o pai aguarda o retorno desse filho, ele olha sempre ali para o horizonte, esperando, né, que aquele filho retorne, ele tem aquela esperança, está ali ansioso para receber seu filho de volta. E o filho para e pensa, o que eu fiz, né? Meu pai tem lá tantos trabalhadores, e os trabalhadores vivem bem, né? O pai dele é rico, os trabalhadores vivem bem, comem bem, e eu estou aqui comendo a ração dos porcos. Então, as alfarrobas, né, dos porcos. Aí ele pega e fala assim, vou tomar uma decisão, vou voltar para o meu pai e vou me sujeitar, para que ele me aceite, né, como um servo seu, um escravo seu. O importante é que ele vai ser, se isso acontecer, vai ser melhor. O pior do lado do pai seria melhor do que aquela situação em que ele estava vivendo. Então ele volta, só que quando ele chega, aí tem uma surpresa, né? O pai o recebe muito bem, o pai o abraça, o pai manda colocar os chinelos nos pés dele, manda colocar o anel, troca a roupa dele, né? Ornamenta ele e dá uma festa, manda matar lá um boi lá e dá uma festa em comemoração ao retorno do seu filho, o filho que estava perdido e que foi encontrado, né? O filho que retornou para casa. Então, veja que as parábolas, né, aqui na lição não cita as outras, mas todas elas falam de alguma coisa que foi perdida e foi encontrada. Então você tem, por exemplo, a parábola da ovelha. A ovelha, ela sabe que está perdida, ela se perde e o pastor vai atrás daquela única ovelha perdida e retorna. E há uma grande festa quando ele traz ela de volta para casa. Então a ovelha sabe que está perdida. Ela não consegue voltar, mas ela sabe que está perdida. Já a dracma que foi perdida dentro da casa, a dracma não tem consciência. Ela está perdida, mas não sabe, né? E foi encontrado também, e a festa também, por causa daquela dracma. E agora a gente tem esse rapaz aqui, que ele estava perdido, ele sabia que estava perdido, e ele retorna, só que quando ele volta, o irmão dele fica enciumado, porque ele esteve sempre ali ao lado do pai, e o pai nunca deu uma festa para ele, né? Ele vai reclamar, ele não fica contente com o retorno do irmão. E o pai fala para ele assim, olha filho, você já tem tudo você já tem tudo, né? Esse meu filho, ele estava perdido, ele estava vivendo uma vida terrível e agora foi, né, voltou pro seio da nossa família aqui e por isso, esse é o porquê da festa. O outro filho já tinha de tudo, né? Ele já tinha tudo que ele precisava, ele já tinha. Então, não havia necessidade disso. E a parábola termina aí. Ela termina sem falar se o irmão depois participou da festa, se ele aceitou aquilo que o pai falou, se não aceitou, né? O objetivo da parábola é deixar isso em aberto mesmo. Porque Jesus, quando estava contando essas parábolas, estava ali junto, né? Próximo a ele, estavam justamente os fariseus que correspondiam a esse filho que estava dentro da casa, o filho dentro da casa, que não sabia que estava perdido. Não sabia que estava perdido. O filho que vai embora, o filho que se perde, que está lá fora e que volta, quando volta é bem recebido, ele, de certa forma, ele representa justamente os pagãos que seriam alcançados pela mensagem e que, ao abraçarem, né, a verdade, né, o evangelho eterno, eles seriam muito bem recebidos e haveria uma festa, porque eles estavam perdidos e foram resgatados. Então, nós temos ali uma classe de pessoas, nessas parábolas todas, uma classe de pessoas que sabem que estão perdidas, outras que e não tem como voltar, mas o pastor vai atrás, e temos uma classe de pessoas que não sabem que estão perdidas, e corresponde até justamente a esse irmão que ficou em casa, estava perdido também, ele também pegou a herança do pai, ele também, de certa forma, desrespeitou o pai, mas estava ali trabalhando, né? Aparentemente para ele estava tudo certo, mas não estava. Então, essa também é uma classe complicada que existe na igreja, existe no mundo cristão. Pessoas que estão ali fazendo tudo para Deus e acham que está tudo bem porque estão fazendo tudo para Deus, mas o coração está longe de Deus. E Deus, na verdade, ele quer misericórdia e não sacrifícios, né? Não é só a simples obediência que vai resolver, não. A coisa tem que ser fruto do coração. A conversão, o verdadeiro tesouro está aqui dentro. E isso aqui tem que ser externado. Quando isso é externado, aí sim a oferta que é oferecida a Deus, ela é agradável. Aquele rapaz que volta, ele volta com esse coração convertido. E ele não tinha nada para apresentar.
Na verdade, ele só fez coisa errada. Ele nem se achava digno de estar junto com o pai. Ele reconheceu a sua indignidade. Então, esse tipo de arrependimento é o arrependimento verdadeiro, é o arrependimento que o céu aceita. Agora, existem aqueles que estão ali já no convívio do mundo cristão, aparentemente convertidos, mas estão perdidos. Então, a parábola ela vai trabalhar, todas elas trabalham com essas classes de pessoas que existem, né, no nosso meio. E nós nos encaixamos em qual dessas classes aí? Qual é a classe que nos representa? Estamos perdidos, mas não sabemos? Estamos perdidos e sabemos? Afastados, mas não conseguimos voltar? Ou somos aqueles que se afastaram e que vai precisar, né? A gente nem sabe se vai precisar de um chacoalhão aí da vida para poder acordar e voltar porque sabe o caminho de volta, né? Ele para poder acordar e sair ao encontro do Pai. Ou fazemos parte dessa classe que acha que está tudo bem, né? É a classe de Laodiceia, aquela que a gente conta no livro de Apocalipse, acha que está tudo bem, mas o Apocalipse fala que você é um miserável, pobre, cego e nu. Então, é isso aí. Vale agora, depois do estudo, né? Depois da leitura, da interpretação dessas parábolas, a reflexão. Sem apontar para o outro. Fulano de tal faz parte dessa classe, fulano de tal faz parte da outra. Não. Em que classe? Em que classe eu estou inserido? Que Deus abençoe você. Até o nosso próximo vídeo. Tchau.